falar de comportamento. Êxodo 14, amém? A partir do 10, diz assim: ao aproximar o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marcharam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Imagina ouvir isso do Senhor. Eu não sei o que vocês têm vivido, eu não sei quais tem sido a luta de vocês, quais tem sido a dificuldade. Eu não sei se você tem olhado para trás, como esse povo olhou para trás e falou: por que nos tirou de lá antes tivéssemos morrido lá no deserto, antes tivéssemos ficado lá? Às vezes a gente olha para a nossa vida, o Senhor nos tira de alguns lugares e nós olhamos e falamos: antes tivesse ficado lá, antes tivesse ficado naquela igreja, antes tivesse ficado naquele relacionamento. Mas o Senhor está dizendo hoje para nós: acalmem-se. Acalmem-se. Sabe por quê? Porque Ele está chegando, Ele está voltando. E hoje nós vamos falar sobre o nosso comportamento. Como tem sido o nosso comportamento? O nosso comportamento tem sido um comportamento de deserto ou um comportamento de terra prometida? Porque nós estamos caminhando. Para onde nós estamos caminhando? Nós vamos ficar no deserto ou nós vamos entrar na terra prometida, que é o que Ele tem para cada um de nós? Ele tem uma terra prometida para nós. Mas para onde é que nós estamos caminhando? Lembra a história de José? Vocês lembram da história dele? A história dele não foi fácil. Se nós pararmos para pensar a história de José, ela não foi fácil. Porque foi ele que proporcionou ao povo que fosse morar no Egito. Por que ele proporcionou? Porque viria um tempo de fome, um tempo de escassez. Então o Senhor deu uma oportunidade para eles. Então José, ele foi vendido pelos irmãos. Os irmãos queriam até matar um deles, que falou: não, é melhor não, porque é nosso irmão, é nosso sangue. Então permitiu que ele fosse vendido. E ali ele foi escravizado. Teve um tempo de escravo, até que o Senhor abriu as portas e colocou ele ali como governador. E ele foi governador do Egito. Ele governou o Egito. Ele trouxe esse povo. Esse povo saiu do Egito porque José levou eles até lá. Porque José levou e deu essa oportunidade deles terem comida, terem casa, terem tudo lá. Só que chegou um tempo, após a morte de José, já trocou faraó, já era outro faraó, já não era mais José ali. E o povo começou o quê? A multiplicar naquele lugar. Eles começaram a ser tão grandes que o faraó falou assim: peraí, em pouco tempo esse povo aí vai ser maior do que o nosso. Vai ter mais esse povo do que vai ter os egípcios. Então ele ficou com medo e aí ele faz o quê? Começa a escravizar o povo. Por 400 anos, esse momento que nós estamos lendo, que é o momento que Moisés vai lá para tirar eles estavam há 400 anos escravizados. 400 anos trabalhando naquele lugar. Como escravos. Então eles estavam construindo, eles estavam plantando, eles estavam colhendo. Sabe o que acontece? Que às vezes, na nossa vida, a gente vai deixando que as coisas aconteçam e a gente não percebe que nós estamos sendo escravos de certas coisas, escravos de certo momento. Então a gente precisa olhar para nós e ver o nosso comportamento e buscar no Senhor como é que tem sido o nosso comportamento. É um comportamento de escravo ou um comportamento de quem vai herdar a terra prometida? A gente precisa analisar. Então ele ali estava, né, e ele foi governador, mas ali ele já não estava, e aquele povo estava vivendo aquele privilégio, mas o povo estava multiplicando. Isso era promessa do Senhor. O Senhor já havia falado para Faraó: olha para o céu,
olha para a areia do mar, assim será aquele a qual eu tenho, o meu povo, assim será. Então os israelitas passaram a ser escravizados e oprimidos. Você sabe por que aquele povo que antes era forte estava sendo escravizado e oprimido? Porque eles perderam a voz que lembravam quem eles eram. Eles perderam a visão de olhar e saber quem eles eram, porque eles estavam sendo tão escravizados que estavam dizendo ali para Moisés: deixa a gente ser escravo, é melhor ser escravo. Eles perderam a voz que os iriam dizer para onde é que eles tinham que ir. Eles perderam isso, a voz que lembrava de quem eles eram. Eles perderam a identidade, perderam a sua fé em Deus. E é assim que o diabo nos oprime, nos fazendo esquecer quem nós somos e fazendo esquecer que nós tivemos um libertador. Você sabe quem você é? Você lembra quem você é? Nós precisamos saber, porque quando o Senhor ali chama Moisés para libertar o povo, Moisés estava em outro lugar, e o Senhor fala através da sarça e fala: vai lá e liberta o meu povo. Se você parar para pensar, olha só esses dois homens que eu estou falando aqui nesse momento: José, que levou o povo para o Egito, e Moisés, que tirou o povo do Egito. A vida desses dois homens não foram fáceis. Foram vida de perseguições, a morte falou muito ali com eles. Moisés também teve ali, porque quando Moisés nasce, foi dada uma ordem às parteiras que todo filho homem que nascesse, que era para matar. Então quer dizer, a morte já rondava Moisés, a morte rondava José, porque os próprios irmãos tinham ciúmes deles. Mas o que acontece, queridos? Nós precisamos entender que as situações são difíceis sobre as nossas vidas, mas nós precisamos lembrar que nós temos um libertador. Nós precisamos lembrar que alguém já pagou o alto preço para que nós estivéssemos hoje aqui no ano de 2023, olhando para a nossa vida, olhando para as situações, mas lembrando que já houve alguém que nos libertou de toda escravidão, lembrando que já houve alguém que rasgou o véu para que nós tivéssemos livre acesso. Nós não podemos viver como se nós fôssemos escravos e não tivéssemos acesso. Nós não podemos olhar para o homem e achar que o homem é a solução das coisas, porque homem nenhum é solução de nada, apenas o Senhor, apenas Jesus é a solução. Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida, e é para Ele que nós precisamos olhar, é para Ele que nós precisamos olhar e entender o que Ele tem sobre as nossas vidas. Assim como Moisés e José tiveram vidas difíceis, dificultadas, mas eles não olharam para si mesmos, eles não olharam para a situação, mas eles lembraram das promessas que o Senhor tinha sobre a vida deles. Qual é a promessa que o Senhor tem sobre a minha e a tua vida? E nós precisamos nos amarrar, apertar e colocar no nosso coração essas promessas e viver diante dessas promessas. Porque aquele que prometeu, Ele é fiel e justo para ir até o fim. Só que às vezes a gente está vivendo uma vida ali amarrado, uma vida de pouco, de migalhas, e não é isso que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de não faltar nada, eu estou falando assim, pode faltar, pode ter dificuldade, pode pessoas se levantar contra a nossa vida, mas aquele que prometeu vai nos libertar de todas essas coisas. Aquele que já prometeu que nós viveríamos todas as promessas. É isso que a gente precisa entender. E Deus, Ele intervém com mão forte, firme, através da vida de Moisés. Quando vem aquelas 10 pragas, era o quê? Essas 10 pragas, era o Senhor executando o juízo dele. As 10 pragas, quer dizer as 10 divindades que tinham ali no Egito. Porque o Egito, eles viviam de deuses, eles viviam cultuando deuses. Então essas 10 pragas era o Senhor derrubando cada um dos deuses deles e dizendo que maior é aquele que está em nós, maior é aquele que tem as promessas sobre as nossas vidas. E nós precisamos entender isso. Os egípcios, eles estavam do lado de quem? Do povo de Deus. 400 anos enquanto o povo era escravo, enquanto o povo estava ali no Egito, eles tiveram chance de deixar de adorar essas divindades. Só que será que nós, quando estávamos lá e quando nós estamos no lugar, será que a gente tem
A gente consegue mostrar quem é o nosso Deus? Será que as pessoas, quando estão à nossa volta, onde nós trabalhamos, nos lugares onde nós vamos, as pessoas conseguem olhar para nós e enxergar Deus? Enxergar as promessas, enxergar aquilo que Deus tinha? Então eles estavam ali, eles podiam ter aprendido e se arrependido, mas eles não se arrependeram de toda a idolatria. Os egípcios estavam lá, estavam do lado do povo, e eles podiam deixar de adorar aqueles deuses, mas eles não se arrependeram. Então Deus vem com esse juízo e tira o povo dele de lá. Eles tiveram a chance de se arrepender, isso não aconteceu. Só que nós precisamos entender o seguinte: o povo de Deus estava lá, certo? Eles estavam lá no Egito, mas quem influenciou quem? Onde nós estamos, onde nós frequentamos, o lugar onde trabalhamos, a escola que frequentamos, quem influencia quem? Eu sempre, quando chega um aluno lá e eu sei que ele é cristão, eu fico sempre de olho nele na escola, porque é tão forte a idolatria dentro das escolas. Não é na minha escola, é dentro das escolas. É tão forte a idolatria, é tão forte o pode tudo, o faz o que quiser, é tão forte a lei, né, sem lei, sem nada, é tão forte que aquilo é capaz de influenciar os nossos filhos, que nós ensinamos o caminho que eles devem andar. Por isso que a gente não pode calar, a gente não pode deixar de falar. Nós estamos num tempo que o Éder falou, eu falando para ele essa semana, porque é tão, essa idolatria, essa situação, o eu posso tudo, é só porque eu sou isso, só porque eu sou aquilo, que você está me tratando de tal forma, é tão forte aquilo que chega uma hora que você não aguenta mais, você fala, é por causa disso mesmo. Aí o Éder falou, toma cuidado que você pode ser presa. Só que nós não podemos nos calar, é o tempo que o cristão não pode se calar diante da verdade. É o tempo que a gente tem que falar. Se nós formos presos, queridos, deve ser preso, é ser preso. Mas teve um povo que deu a vida, que morreu, cabeça decepada, que foi tudo, que foi morto, foi escravizado, porque em nenhum momento ele negou a verdade. Nós não podemos negar a verdade. Nós precisamos continuar falando da verdade, porque só a verdade liberta. É só a verdade que está em Cristo que é a que liberta. Então nós precisamos influenciar as pessoas que estão à nossa volta. Elas precisam ouvir a verdade, elas precisam acreditar na nossa verdade. Porque quando a gente chega nos ambientes, a mentira ela é tão forte, eles vivem como se fosse verdade, que quando você vê, você está acreditando naquilo. Era aluno chegando de violãozinho nas costas, porque ele era cristão, ele ia adorar ao Senhor. Ele chegava assim na escola e eu vi ele saindo cheio de situações e adorando e fazendo coisas, idolatrando, porque aquela verdade deles é tão posta ali que eles acabam acreditando. A gente precisa ficar esperto, sabe por quê? Porque às vezes a gente está num ambiente e nada muda. Nós estamos naquele lugar e nada muda. O problema é o lugar? Não, o problema somos nós. Porque a gente tem a verdade que pode libertar. Só que às vezes a gente fala assim, mas eles querem adorar, eles querem idolatrar, eles querem... Não é isso, não é eles querem. Eles não conhecem a verdade. Eles estão aprisionados diante da mentira. Nós precisamos mostrar a verdade. Nós precisamos mostrar aquilo que pode libertar. Então quem influenciou quem? Eles estavam há 400 anos lá, mas eles não influenciaram os egípcios. O Senhor precisou tirar eles de lá, porque eles não fizeram o papel deles, precisou tirar. E ele tinha uma promessa de terra prometida, já ficou muito tempo aqui, agora vamos embora. Só que eles continuaram olhando e achando que... Foi por falta, no versículo 11 de novo, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrer no deserto? Seremos escravos dos egípcios, antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Sabe o que quer dizer isso? Alma de escravo. A gente precisa tomar cuidado, porque às vezes nós estamos com alma de escravos, sendo já libertos. Às vezes a gente está acreditando que tudo é dessa forma, é assim mesmo. A nossa vida é assim mesmo, é dessa forma, e não é. A nossa vida não é dessa forma.
As coisas não são dessa forma. O Senhor tem muito mais para nós. E a gente precisa começar a acreditar e andar como libertos, andar como livres. A gente precisa dessa forma. As coisas não podem ser tão difíceis para nós, no sentido de só reclamar e só chorar. O que esse povo está fazendo? Eles estão reclamando. E às vezes a gente olha e fala assim: esse povo é egoísta, esse povo é mau. Mas deixa eu te dizer uma coisa: esse povo somos nós. Nós somos esse povo reclamão. Nós somos esse povo que às vezes está achando que o que Deus tem para nós é muito melhor. E a gente não está acreditando que o que a gente está vivendo é bom. O que a gente está vivendo é bom, porque nós ainda podemos falar do Senhor. O que nós estamos vivendo é bom. A gente ainda pode cultuar ao Senhor. Nós ainda podemos nos reunir e falar da bondade do Senhor. Nós ainda conhecemos a verdade. Nós ainda sabemos. O difícil são aqueles que não podem nem ter uma Bíblia, que no momento de dor não podem ir lá e consultar, porque é proibido. Ainda é aqueles que perdem. Vocês viram o que eles estão fazendo na China agora? Eles estão usando as crianças. Queridos, é o tempo onde as crianças mais têm sofrido. É esse tempo que nós estamos vivendo. É onde as crianças mais têm sofrido. Agora, na China, quando o pai é cristão, eles estão pegando as crianças e estão executando as crianças. Estão judiando das crianças para que os pais neguem Jesus. O que a gente tem vivido é bom. É muito bom aquilo que a gente tem vivido. Ainda a gente tem liberdade. Por mais que falem, né? A mulher falando lá, como é que ela falando que aquilo que a gente vive, né? Idolatria, é Cristo, é isso, é levar. A gente tem que continuar levando. O problema deles, se eles não aguentam ouvir a verdade, é problema deles. A gente tem que continuar falando. Porque se um dia chegarem e pegarem os nossos filhos e os nossos netos e falarem: negue Jesus, o que nós faremos? Já parou para pensar isso? Se fosse aqui no Brasil e alguém tomasse o teu filho pequeno ou o teu neto e dissesse: nega Jesus, senão nós vamos matá-lo, o que nós faríamos? Como é o nosso comportamento? Como tem sido o nosso comportamento? Nós precisamos olhar isso. Nós precisamos enxergar isso. Porque como nós nos comportamos aqui, diz onde é que nós vamos morar, se é na eternidade com o Senhor ou não. É o nosso comportamento, são as nossas escolhas que vão mostrar isso. Nós não podemos ter alma de escravo, porque o Senhor já nos libertou. E nós precisamos entender isso. Nós estamos aqui enfrentando o deserto, mas o deserto é só um processo, não é o final. O deserto é um processo, e nós precisamos entender isso. E nós somos inclinados à murmuração, nós somos inclinados. Sabe o que nós esquecemos? Que murmurar é um pecado. E isso demonstra que nós não aceitamos o que o Senhor tem feito em nossas vidas e acreditamos que nós merecemos algo melhor. Só que tudo que eu tenho vivido na minha vida e o que você tem vivido é resultado de escolha, não é porque Deus é mau. É resultado de escolha nossa. Até o Éder fez uma brincadeira, né, comigo: tal coisa que aconteceu com alguém, né, é castigo. Não é castigo, porque senão nós acreditamos que nós cremos num Deus que só castiga. Isso não é verdade. Ele é bom para quem é bom. O que nós vivemos é resultado das nossas escolhas. Nós escolhemos, nós decidimos o que fazer, nós. E é resultado, porque o que a Bíblia fala? Que no mundo é plantio e colheita. Se é plantio e colheita, eu planto, não é o Senhor. Ele nos deu o livre-arbítrio. Eu planto e eu colho. Eu vou colher diante daquilo. Cada um de nós vamos colher diante das nossas escolhas. Cada um de nós vamos viver diante das nossas escolhas. Nós vamos viver dessa forma, porque é plantio e colheita, e a gente precisa entender isso. Nosso comportamento durante esse processo mostra bem quem somos. Nosso comportamento mostra que estamos prontos para o deserto ou para a terra prometida. Então, como é que está o nosso comportamento?
Como nós temos agido? Nós temos sido maduros na fé ou meninos na fé? Nós precisamos entender isso. Queremos controlar todas as coisas, queremos que as coisas sejam do nosso jeito, mas toda a nossa escolha é para aquele resultado no final, que é encontrar Jesus e Ele dizer: entra para o reino, entra para o gozo, ou para trás de mim que eu não te conheço. É o nosso comportamento, é as nossas escolhas, e a gente precisa entender isso. Deixa eu dar um exemplo aqui. A nossa vida aqui, essa que nós estamos vivendo, que pode durar 70, 80, 90, 100 anos, não sei quanto tempo nós vamos viver, cada um de nós, eu sempre gosto de falar isso. Está vendo essa parte preta do microfone? Está vendo essa parte preta? Dá para enxergar? Dá para enxergar aí no fundo? Essa parte preta do microfone é a nossa vida aqui na terra. Os 70, os 80, 90, 100 anos que nós vamos viver. Essa parte aqui, ó. As nossas escolhas aqui, é isso aqui, ó. E essa parte toda aqui é a nossa vida eterna, onde nós vamos viver a nossa vida eterna. A minha escolha daqui, o meu comportamento aqui, influencia todo o restante. Então as minhas escolhas e o meu comportamento aqui vai dizer se a minha eternidade é com o Senhor ou é para trás de mim, que eu não te conheço. A gente precisa pensar muito nisso. A gente precisa olhar muito as nossas escolhas. A gente precisa olhar muito o nosso comportamento. Porque aqui a gente está falando de comportamento de um povo que o Senhor enviou lá para o Egito para não morrer de fome. E depois o Senhor tirou do Egito, porque já estava num tempo de escravidão e não era isso que o Senhor tinha. Mas eles estavam reclamando e dizendo: melhor era estar no deserto, melhor é continuar sendo escravos dos egípcios. E o nosso comportamento diz se nós estamos agindo da mesma forma. Se a gente está achando que vida de escravidão é melhor. Quando o Senhor nos trouxe para esse lugar, nós não imaginávamos que seria tão difícil. Nós não imaginávamos, porque o Senhor falou, né, lá, vai lá, porque nós escolhemos ir lá para longe, para a gente sentar e ouvir a palavra e ser curado. Era só o que a gente queria. A gente nunca planejou abrir uma igreja diante do Senhor. Estou no altar do Senhor. Nós nunca planejamos abrir uma igreja, mas foi nós chegarmos naquele lugar, num lugar que para nós era lugar de descanso, de sentar e ouvir a voz de Deus. Era tudo que nós queríamos. Nós entrávamos, sentávamos, chorávamos e saíamos felizes. Mas assim, ó, em pouco tempo o Senhor falou: volta para lá. Em pouco tempo o Senhor falou com ele. E aí, lembra que eu falei que ele falou assim: o Senhor falou comigo. Eu nem perguntei o que era, porque eu sabia o que era. Porque aquilo que o Senhor planta em nós, não precisa ninguém falar. Ele vai dar semente. Ele vai dar. Então, quando o Senhor falou para ele assim: olha, é a igreja. Eu falei: não. Ele falou para mim assim: Deus falou comigo e eu orei para que Ele fale com você. Eu já saí daquele jeito. Porque a gente sabe que não é fácil. Porque não tirou nada dos nossos afazeres. Continuo trabalhando 9 horas do meu dia dentro do meu trabalho. Ele continua trabalhando, continua tendo minha casa, continua tendo minhas filhas, continua tudo. Então a gente sabe que não é fácil. Mas Ele colocou um conforto no nosso coração tão grande, que quando nós vimos, nós estávamos aqui. Quando nós vimos, deixa ele, Érica, deixa ele brincar. Quando nós víamos, nós estávamos aqui. Porque o Senhor tem algo sobre esse lugar. E é fácil? Não. Porque o Senhor quer quebrar a idolatria. E o Senhor quer quebrar a idolatria. E nós precisamos primeiro quebrar em nós. Essa idolatria precisa primeiro sair de dentro de nós. Porque às vezes a gente está querendo as coisas do nosso jeito e não é do nosso jeito. Às vezes a gente está no comportamento de menino dizendo: vamos fazer isso ou fazer aquilo. Queridos, nós vamos fazer aquilo que o Senhor tem. Porque se eu colocar a minha mão
posso prejudicar aquilo que o Senhor tem. E aí, se eu não fizer, Ele só me tira e coloca outro para fazer. Nós precisamos ter sensibilidade de ouvir o Senhor e saber o que Ele tem sobre as nossas vidas, o que Ele tem sobre o lugar onde Ele nos plantou, tanto quanto igreja, quanto como casa, tanto quanto família, tanto quanto trabalho. Ele nos colocou naquele lugar por algum motivo, porque Ele quer que nós demos frutos. E a gente precisa olhar se o nosso comportamento tem dado fruto ou não. Nós precisamos olhar isso. Nós precisamos dar frutos, porque senão a gente fica com esse comportamento de deserto a vida inteira. E não é uma vida inteira. O deserto é um processo. A vida inteira é a eternidade que nós vamos passar com o Senhor. Nós precisamos entender que é processo. E processo tem começo, meio e fim. Nós precisamos compreender isso. E o que Deus tem sobre as nossas vidas é bom, você pode ter certeza que é bom. Nós precisamos compreender isso. Então, o nosso comportamento, ele ensina muito mais do que as nossas palavras. Quando eu comecei nessa escola, eu tinha uma aluna que eram vários filhos. 3 irmãs mais velhas dela sofreram abuso sexual do próprio pai. As 3 mais velhas. Antes que a menor sofresse, eles pegaram e vieram embora para São Paulo. Eles, do norte, eles vieram para São Paulo e vieram morar em Cotia. Então, antes que essa menina sofresse o abuso do pai, eles já tiraram ela. E aí você olha e você fala assim, meu Deus, ela deve estar glorificando a Deus e agradecendo a Deus, porque as 3 sofreram e ela não. Mas o comportamento dela não é de livre. Mesmo ela não tendo sofrido o que as irmãs sofreram, aquele estigma que estava na família continuou nela, continuou naquela aluna. No entanto, que ela não gosta de homem, não gosta de menino, ela gosta de menina. Consequência de uma vida familiar instável, de um problema, porque ela olha para o homem e ela pensa o quê? Vai me fazer mal. Não foi 1, nem 2, nem 3 alunas minhas que escolheram o mesmo sexo, porque sofreram situações do sexo oposto, por abuso sexual. Muitas. E muitas delas nunca tiveram coragem de abrir a boca e contar. Nem a psicóloga dela sabia que ela sofria o abuso, uma das minhas alunas, nem os pais. Vocês já pararam para pensar e analisar como andam as famílias? Segundo o último IBGE, mais que a metade da população, ela é de famílias instáveis. Não é homem, mulher e filhos. Mais que a metade, 50,1% das famílias estão fora dos padrões tradicionais de Deus. 49% vive ainda dentro dos padrões. Só que, quando eu pesquisei isso há 3 anos atrás, esse número era diferente. Estava 50-50. Aí eu pesquisei essa semana. Diminui. A família tradicional, que é aquela que Cristo morreu por ela, que Ele planejou, que Ele falou, está diminuindo a cada ano. Por quê? Porque a igreja, que é a resposta e a solução para o mundo, tem se calado. Porque a igreja tem medo. Porque a igreja está com medo de falar, porque senão você é negado, porque na internet vão me, como é que chama? Me cancelar, me excluir, porque não sei o que, porque isso, porque aquilo. A igreja tem calado, porque o Senhor falou. Ele veio e morreu para mostrar que a igreja é a solução, que nós somos a solução. Aqueles que conhecem a Cristo e conhecem a verdade é a solução, e nós temos nos calado. Nós estamos com medo, nosso comportamento está sendo de deserto e não de terra prometida, porque quem está feliz de ir para a terra prometida, canta, glorifica o Senhor e fala da verdade dEle, divide da verdade dEle. A maioria das famílias, elas são famílias uniparentais, e a maioria é mãe,
cuidando sozinha dos filhos. Eu dou aula há 24 anos. Uns 4, 5 pais eu vi assumir a família. Tirar o filho da mãe por algum motivo, né? A mãe está nas drogas, a mãe está não sei o que, a mãe abandonou. E o pai tratar, a maioria, o restante todo, é a mãe. Quando eu analiso, porque eu estou sempre analisando eles, porque é o meu campo missionário. Estou sempre analisando o que acontece lá dentro, é a mãe sozinha, criando os filhos. O mundo tem negado o homem, o papel do homem dentro da casa. Eles têm escondido o homem, ele tem tirado o homem, né, do meio da família. Então a referência masculina tem sido quebrada dentro das famílias. Nós criamos os filhos, as filhas, para ser forte, feminista, que é o que tem aí. Mas não criamos os filhos para serem homens, assumirem a responsabilidade do lar, da família. A igreja também. Nós erramos também. A gente precisa aprender. Porque é um perigo muito grande quando a família é criada só com a mulher. Porque qualquer homem que chega perto é um alvo fácil. Se torna a menina, por exemplo, um alvo fácil. Eu vivenciei isso com as minhas filhas. Divorciei do pai delas quando elas tinham 3 anos. E o pai sempre foi ausente. Dá para contar nos dedos as vezes que elas vêm. Se você chegar perto delas e conversar com elas, quando você vê elas estão o quê? Como é que elas estão? Quem convive com as minhas filhas, estou mentindo? Está logo ali, ó. Uma carência do papel do homem, que deveria ter sido feito pelo pai. Aí entrou o Éder e foi quebrando isso. Mas elas queriam um pai, porque por muitas vezes elas diziam: você não é o meu pai. Porque elas eram ruins? Não, porque elas queriam que quem tivesse esse posicionamento fosse o pai. E é assim as famílias, elas estão assim. Se nós analisarmos as famílias, analise os vizinhos de vocês, analisem os parentes, analisem, para vocês verem o quanto nós precisamos falar da verdade, o quanto nós precisamos quebrar toda essa situação, o quanto nós precisamos ensinar que o casamento vale a pena. Porque se eu coloco lá uma atividade, que eu não sou boba, que eu sempre coloco uma atividade e peço para os alunos responderem sobre família, sobre futuro, sobre isso. Quando eu coloco sobre família, dá para contar numa sala de 30 alunos, 5 fala bem da família, o restante mal necessário. Se eu perguntar para os meus alunos se querem casar, não querem. Por quê? Porque o mundo prova que o casamento é ruim. É papel da igreja provar que o casamento é bom. É o nosso papel provar que o casamento é bom. É o nosso papel dizer, além de, apesar de qualquer dificuldade, porque casamento tem dificuldade, apesar de tudo, a gente ainda tem que falar que é bom. Porque é do Senhor. É instituição dele, é criação dele. E o nosso papel é mostrar que aquilo que ele cria é bom. Nós precisamos continuar falando. Porque para muitos alunos meus que estão hoje no homossexualismo, eu digo para eles assim: daqui a um tempo vocês me procuram, anota meu telefone, que isso vai mudar sobre a tua vida. Porque às vezes não é porque é homossexual, porque é. Às vezes é só por essas situações que eu falei. O constrangimento é a situação que passa, fala assim: ah, com a mulher é mais fácil. Aqui é mais fácil. Aqui é mais fácil. Mas eu tenho certeza, e eu profetizo sobre a vida deles, que essa história vai mudar. Para a honra e glória do Senhor Jesus, ela vai mudar. Porque a gente precisa tirar esse pensamento de escravidão, essa vida de escravidão do meio do povo. Nós precisamos quebrar isso. E é nós, porque a gente conhece a verdade, a gente sabe o que pode mudar a história, a gente sabe disso. Então a gente precisa entender que essa instabilidade familiar, ela precisa ser reposta, esse comportamento ele precisa ser mudado, a gente precisa entender isso. Deus não quer vir com juízo sobre nós, mas Ele quer vir e trazer para nós uma verdade que pode libertar.
A gente precisa parar de olhar para trás, de olhar para o deserto e olhar e sentir saudades disso. Nós precisamos parar de olhar para trás e olhar para o alvo. É para frente. É para frente o que Ele tem sobre as nossas vidas. É para frente, a gente precisa olhar para frente, a gente precisa acreditar disso. Porque sabe quando nós sentimos saudades do tempo de escravidão? Sabe quando prova que a gente está olhando muito para o tempo de escravidão? Quando os nossos comportamentos ainda são do passado. Quando aquilo que a gente agiu no passado, a gente ainda age hoje, está mostrando que a gente ainda está preso no passado, preso nessas coisas, nessa mesmice. E nós precisamos entender assim, quando a Bíblia fala assim, ó, se o Filho vos libertar. Por que a igreja está morna? Por que a igreja ainda está dormindo? Por que a igreja não está agindo? Por que a igreja está parada esperando que o povo venha? E o Senhor falou, vai e busque, é o ide, e não venha. Por que a igreja ainda está assim? Por causa dessa condição, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Às vezes nós não estamos libertos de situações do passado. Nós não estamos libertos ainda de mentiras, de engano. Se Ele nos libertar, nós seremos livres. A gente precisa ser livre. A gente precisa corresponder nessa liberdade. Mas a gente precisa ser livre primeiro para agir como livre. Situações que nós agimos, que nós fazíamos, meninice do passado não pode estar presente hoje. Queridos, é o tempo que mais o Senhor precisa de nós. É o tempo que mais nós precisamos refletir a luz de Cristo. É o tempo, porque se Ele está às portas, se Ele está batendo, isso quer dizer que muita gente vai ficar. E nós precisamos nos comportamentar de forma diferente. Eu não posso olhar o meu irmão morrendo e ficar quieto. E às vezes é só o nosso comportamento sendo mudado que isso muda todas as coisas. Nós precisamos mudar, nosso comportamento precisa mudar, nossa história precisa mudar, nossa vida precisa mudar, aquilo que sai dos nossos lábios precisa mudar. Nós precisamos entender isso. Como tem sido o nosso comportamento, a gente precisa analisar. Que tipo de comportamento é o nosso? Continua o mesmo? Como eu agia antes de Cristo, eu não posso agir agora. Como eu fazia antes de Cristo, eu não posso fazer agora. A meninice de antes eu não posso fazer agora. Porque eu já falei, a igreja ela está desacreditada. A gente precisa voltar a fazer o povo acreditar na igreja. Porque se você lança, lá onde eu trabalho, se você lança falar da igreja, só pastor é ladrão. E eu pergunto para eles, você então está dizendo que eu sou? Porque se você está dizendo isso, você está dizendo. Eu fiquei ouvindo por um período de tempo grande, os professores sentando e falando mal da igreja, sentando e falando mal da igreja, sentando e falando mal da igreja, que só tem bandido, que só tem ladrão, só tem isso, isso e aquilo. Fiquei um período de tempo ouvindo. E eu ali, eu me preparando, o Senhor me prepara, o Senhor me prepara. E aí eu perguntei para eles assim, todos os médicos que vocês foram, eram bons? Todos os professores que estão dentro dessa escola, todos são bons? Toda família é boa? Tudo é bom? Não. Assim também é dentro da igreja. Tem pessoas boas, mas tem pessoas que não são. Mas o Senhor morreu por todas elas. O Senhor tem um propósito sobre a vida de cada um de nós. Como eu falei, esses pastores que eles falam isso e aquilo, eles fizeram escolhas. E todos nós vamos pagar diante das nossas escolhas. Todos nós. Toda escolha nossa vai ter um preço. Mas nós não podemos ficar ouvindo falar mal da igreja e nós não levantarmos para mudar essa situação. Nós precisamos mudar essa história. Nós precisamos provar que não é verdade isso. Nós precisamos entender que existem situações, muitas vezes, que vão revelar doenças da nossa alma. Então nós precisamos ver o nosso comportamento, se ele está revelando alguma situação da nossa alma que precisa ser curada.
alguma ferida da nossa alma que precisa ser curada, porque Deus quer que nós vivamos para Ele, e Ele tem tudo em nós. Jesus já pagou o alto preço, Ele já está nos dando uma oportunidade de provar que nós somos livres, porque nós estamos caminhando para Canaã, nós estamos caminhando para a terra prometida, a terra que mana leite e mel, estamos indo de encontro para a promessa do Senhor, e não podemos ir de encontro para a promessa do Senhor reclamando. Só que muitas vezes nós estamos reclamando, muitas vezes nós estamos indo em direção da promessa e reclamando e chorando, e não é isso que Deus tem para nós. Nós precisamos olhar para aqueles que viveram tantas situações, mas permaneceram o tempo todo de pé. Não tem aquelas pessoas que a gente chega perto e você pergunta como é que tá tudo bem? E você sabe que a vida dela não está bem, você sabe que as situações dentro da casa dela não estão bem, mas ela nunca declara isso. Não tem aquelas pessoas assim? Que você sabe que está difícil, mas ela sempre diz: está tudo bem, glória a Deus, Deus é bom o tempo todo. Nós precisamos ser assim, porque às vezes a gente está só pondo ali, só falando mal, só reclamando, mas a gente esquece que pela palavra Ele criou todas as coisas. Foi pela palavra. Então pela palavra nós vamos criar todas as coisas diferentes nas nossas vidas. Nós precisamos declarar aquilo que nós queremos viver, não que só o que estamos vivendo. Sabe aquilo que você está vivendo, você declara para o Senhor. Para Ele você declara, para Ele você diz: Senhor, está difícil, Senhor, eu estou com medo, Senhor, é para Ele, a gente declara. Mas para o mundo nós declaramos que Deus é bom, que Deus é bom e as promessas dele vão se cumprir sobre as nossas vidas. Porque se a gente declara para o mundo que só está difícil, quem vai querer ser cristão assim? Quem vai querer Cristo se nós só reclamamos, se nós só choramos? Nós temos que mostrar que Deus é bom, nós precisamos acreditar que Deus é bom. Nós precisamos entender que antes da terra prometida o deserto vem. A Esther, antes do trono, ela foi órfã desde os 3 anos dela. Dos 3 anos de idade ela foi órfã, foi criada ali pelo primo. Mas o trono veio, a promessa veio, a libertação veio. Davi, antes de rei, veio a rejeição. Rejeição dos pais, rejeição dos irmãos. Mas o trono veio e ele conduziu aquele povo. Nós precisamos entender isso. José, antes de ser governador do Egito, a traição veio, a traição da própria família veio. Então antes da promessa o deserto está aí, ele vem. Nós vamos passar por ele dando glória a Deus, nós vamos passar por ele o tempo todo adorando o Senhor. Nós precisamos entender isso. Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Se você ouvir e crer, se nós ouvirmos e crermos, se nós abrirmos mão da murmuração, aquilo que foi dor para nós, vai ser o que Deus vai usar para salvar tantas outras vidas. Sabe que às vezes o dia mau é só o dia mau. O dia mau não é resposta para a nossa vida, não é aquilo que vai nos conduzir a viver daquela forma. O dia mau pode ser só um dia mau, e ele passa. As situações passam, as lutas passam, vão vir outras, mas tudo passa. Então a gente precisa entender que o dia mau é só um dia mau, mas não é aquilo que Deus tem para a nossa vida, não é aquilo que o Senhor tem para a nossa eternidade, não é isso. Então a gente precisa compreender isso, e nós precisamos ter fé para deixar Deus usar a nossa dor em favor dEle, os nossos problemas em favor dEle. Nós precisamos ter essa fé, pois a nossa história, ela tem que ser usada para o Senhor. Se o Senhor estava desde a nossa formação, desde quando estávamos no ventre da nossa mãe, desde quando era sem forma, então Ele sabe tudo que nós passamos. Só que agora chegou a hora de nós deixarmos Ele usar tudo que nós passamos em louvor dEle, tudo para Ele, porque vidas precisam ser alcançadas. Então não tenha medo, fique firme, é o que Ele está dizendo aqui para nós. Não tenha medo, fiquem firmes, vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que vêm hoje. Para finalizar,
Se você acreditar, se nós acreditarmos na promessa do Senhor, esse egípcio que nós estamos vendo hoje, esse deserto que nós estamos vendo hoje, o Senhor está dizendo assim, ó, você não vai voltar a vê-lo. Só que para isso nós precisamos acreditar. É tempo de confiarmos de verdade. É tempo da igreja levantar, é tempo da igreja acordar, é tempo de nós acordarmos, é tempo de nós ensinarmos o nosso filho o evangelho verdadeiro. Verdadeiro. Os nossos filhos precisam saber onde buscar resposta. E não é em nós, é em Deus. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a buscar essa resposta. Eu já contei isso, mas é tão lindo de ver assim, a Valentina, quando ela começou nessa escola, e lá não pode pintar unha, não pode usar brinco. Mas eu fiquei lutando comigo, por que não pode usar brinco? E fui procurar na Bíblia, onde é que está escrito que não pode usar brinco? E eu pensando nisso, eu falei, Vale, vamos colocar um brinco bem pequenininho, sabe? Eu falei, vou comprar aquele de bebezinho, bem pequenininho, porque assim não tampa o furo. Aí ela falou assim, mãe, regras são regras. Aí vem a lista da escola. Coloquem nome em todo o material. E aí eu fiquei, Vale, não tem como colocar nome nos lápis. Porque eu lembro que minha mãe raspava e colocava nome ali. Eu falei, vamos raspar lápis por lá. Vale, não tem como colocar nome. Então você cuida do seu material, porque a mãe não vai colocar nome nos lápis. Aí ela falou, mãe, eu estou numa escola cristã, ninguém vai roubar. Os nossos filhos precisam saber a verdade que liberta. Os nossos filhos precisam saber, sabe por quê? Porque quando o Senhor fala assim, ó, enquanto eles são pequenos, ensina o caminho que eles devem andar. Enquanto pequeno, porque quando cresce, tem vontade própria, acha que sabe tudo, ele não vai se desviar. Os meus alunos, eu vi muitos se desviarem, mas tem uma aluna que nunca se desviou. E eu lembro que ela tinha tudo para desviar, tudo. Você olhava e falava, meu Deus, essa situação de novo. Ela nasceu de 5, 6 meses. Então ficou muito tempo no hospital. O dia que ela saiu, a mãe com vários filhos, no trem, indo embora, a pessoa falou assim, ai, que pequenininha, deixa eu ver. Pegou e fugiu com a filha, roubou a filha. A mãe com um monte de filhos, imagina para correr atrás daquela pessoa. Conseguiu trazer de volta. Toda doença essa menina tinha, porque ela, muito cedo, tudo não foi formado nela, demorou muito. Aí ela foi para a escola, para essa escola onde eu dou. E ela criou um clube. Durante 3 anos os alunos podem criar clube. E ela colocou o nome do clube, Céu na Terra. E naquele clube, ela falava de Jesus para os alunos. Homossexual ia no clube dela, e aqueles que se achavam tudo, e ela falava de Jesus, e ela apresentava para a escola toda louvores. Ela nunca negou a Cristo. E agora ela está internada. Vira e mexe, alguma coisa acontece com ela. Ela nunca negou Jesus. E ela está internada. O João falou para mim, ela está internada. Aí ela mandou para mim, que estava internada, que podia ser, como é que chama aquele câncer no sangue? Leucemia. Podia ser. Só que eu lembrei ela de quem ela era. Lembrei ela e falei para ela assim, o mundo pode estar desabando, o mundo pode estar falando tudo, mas nós não podemos desabar. Nós precisamos lembrar quem nós somos. Nós precisamos lembrar de todas as promessas do Senhor. Nós precisamos lembrar do que Ele disse que nós seríamos. Nós precisamos lembrar disso. E eu lembrei dela, que toda a tua história, tudo ia contra, mas o Senhor dizia o tempo todo sim, sim, sim. E você até o dia de hoje está de pé para falar quem é o Senhor. Continue falando. Continue falando. O mundo pode estar desabando à nossa volta. Continue falando. O mundo pode decretar. Os médicos podem decretar. Continue adorando e louvando ao Senhor, porque Ele, a última palavra vem dEle.
E nós precisamos acreditar nisso. A última palavra vem dele, não é minha, não é sua, não é do mundo e não é do que o mundo tem dito. A última palavra vem dele. E nós estamos vivendo um momento mais difícil, e foi profetizado que essa época que nós estamos vivendo agora, junho, julho, seria o momento mais difícil. E é o momento quando a gente olha a internet, televisão, mais estão negando a igreja e Cristo. Mas nós não podemos negar, nós não vamos negar, porque o mundo pode negar, mas nós conhecemos a verdade que liberta. Se coloca de pé no teu lugar.